Pois é, o Maduro, Nicolás Maduro, já foi proclamado presidente em menos de 24 horas, né? Então, o Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, o CNE, não se emocionou muito com as contestações que vieram de outros países, não. E no dia de hoje à tarde, já proclamou Nicolás Maduro vencedor, né? A gente tem imagens aqui do momento da proclamação, o atual presidente e presidente reeleito, segundo a autoridade eleitoral venezuelana, estava ali na mesa, ao lado, participou da cerimônia, aqui, ó, né? Mostrou a Constituição, fez críticas duríssimas àqueles que o contestam, atacou, por exemplo, Javier Milei, chamou de nazi-fascista, o que dá para a gente concordar, em parte, com Maduro, na qualificação, mas, enfim, foi para a ofensiva, não se intimidou com as críticas de muita gente ao processo eleitoral. Para quem não acompanhou em detalhes, vamos relembrar que houve a votação neste domingo, na Venezuela. A votação transcorreu com tranquilidade, não houve grandes incidentes durante a votação, mas a noite foi longa. Estava previsto que o Conselho Nacional Eleitoral divulgasse os primeiros resultados 10 horas da noite, depois passou para as 11, depois veio meia-noite e nada. Aí as teorias de conspiração e as denúncias foram pipocando. Vamos lembrar que durante o dia, Elô, Chico, Roberta, todas e todos que nos acompanham, a oposição foi divulgando boletins de urna em que o candidato da oposição aparecia na frente. Olha aqui, era de lavada. Aí aparecia um boletim lá do interior, não sei de onde, em que o candidato, o Edmundo González, estava na frente do Maduro. Eles foram criando esse clima nas redes, como se fosse assim, olha, vai ser de lavada, olha o boletim. Um boletim não significa nada. É a mesma coisa que divulgar o boletim de Camboriú e achar que por causa disso o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Ou de Brusque, em Santa Catarina. Fica faltando os boletins do interior da Bahia, do Ceará, da capital paulista, né? Então, foi assim, a oposição jogou com isso, foi preparando o terreno, né? E aí, o que acontece? Chega de noite, atrasa a divulgação. E teve um fato sério, que eu acho que a gente tem que tratar com toda a seriedade. O site do Conselho Nacional Eleitoral saiu do ar, Elô, ninguém conseguia entrar. Vocês imaginam uma eleição no Brasil em que você chega no domingo à noite, Chico, Roberto, e vai entrar no site do TSE e não tem site. Cadê o site? Não funciona. Nossa, parava tudo. Parava tudo. Então, realmente, somando as duas coisas, uma oposição com tradição golpista, um discurso já preparado para denunciar fraude, 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 e, no domingo à noite, o site sair do ar, olha, foi o caldo completo para as teorias mais fortes de que teria havido manipulação na eleição venezuelana. Então, esse foi, a marcha do dia foi assim, aí à 1h da manhã eu estava acordado, hein? Já tinha acabado a Olimpíada, tudo, eu fiquei ali esperando, 1h da manhã, finalmente eles vão lá e anunciam. E como é que foi o anúncio? Também, para a gente, é um pouco estranho, você tem que confiar. Não é que abriram o computador e apareceu na tela a apuração, não, não. Foi assim, vai o coordenador lá do Conselho Nacional Eleitoral numa mesa e lê um boletim. E ele disse assim, apuradas 80% das sessões, o quadro é irreversível e o resultado é o seguinte, aí dá o Maduro com 51% e o principal candidato da oposição com 44%. Aqui, ó, os números são esses. Com 80% apurado, 51,2% para o Maduro, 5.100.000 votos, e 44% para o Edmundo González, 4.445.000 votos. Uma diferença aí de 600, 700 mil votos em favor do Nicolás Maduro. Isso foi divulgado e acabou. E até agora não apareceram os resultados detalhados. Então, deu margem para muita contestação, né? Deu margem para muita contestação. O que a gente precisa falar é que esses números que acabamos de mostrar aqui na tela são números compatíveis com o histórico de votação da oposição e do governo chavista lá na Venezuela. Elô, obrigado. Elô até se movimentou aqui só para mostrar aqui o telão. Essa proporção de votos, o chavismo ligeiramente mais forte do que a oposição unificada, é mais ou menos o que acontece em toda a eleição ao longo de 2 décadas lá na Venezuela. São números compatíveis com o histórico, né? São números compatíveis. Nós temos até uma postagem de um professor aqui da Argentina, que trouxe justamente isso. Ele vai buscar esse histórico ao longo das últimas eleições,
quantos votos teve o chavismo, quantos votos teve a oposição, e ele vai fazendo proporcionalmente. Ele diz, olha, não tem nada do outro mundo. Se o Maduro aparecesse aqui com 10 milhões de votos, aí estava totalmente fora de esquadro. Né? Ou se fossem 70% para a oposição, como Também a oposição seria. ficava dizendo que ia ser, né? Também seria totalmente fora de esquadro. Então, são números que guardam uma relação com o que aconteceu ao longo das últimas décadas na Venezuela. Mas, repito, e aqui a gente não tem que fazer defesa incondicional de ninguém. É estranho, para dizer o mínimo, o site não funcionar. Para dizer o mínimo, né, Rodrigo? Para dizer o mínimo. É muito suspeito, né? Levanta suspeita. E aí, o Conselho Nacional Eleitoral disse, logo que divulgou os números, fomos vítimas de um ataque hacker. De quem? Em que circunstâncias? Como aconteceu? Eu espero que eles divulguem. Pode ter acontecido. A Venezuela está no centro de uma disputa internacional, não é uma disputa paroquial. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso bastante. Então, pode ter acontecido o ataque? Pode. Mas cadê os indícios? O que aconteceu? Tem que recuperar esse sistema, ele não vai funcionar nunca mais, né? Então vamos aguardar e ver se aparecem os resultados, região por região, cidade por cidade, para comparar com os mapas que cada um conseguiu colher nas suas respectivas sessões eleitorais. Maduro até falou desse ataque hacker hoje, mas não deu nenhum detalhe. Quem é que falou? Maduro falou de novo? Ontem à noite o Conselho Nacional Eleitoral já havia falado. Eu não reparei que ele voltou a comentar sobre isso. Mas quem que apareceu imediatamente para contestar o resultado? Então, 1h sai o resultado. 1h15, 1h20, quem aparece para contestar? O candidato à oposição, que é um tipo muito moderado, fala manso, já um senhor de 70 e poucos anos, com uma fala mansa. É aqui, ó, o Edmundo Gonçalves. Mas sabe, gente, a hora que eu vi a coletiva, parecia que a coletiva era dela, da Maria Corina. Ela é a chefa da oposição. Ele estava até num papel assim de subordinado, até pela postura. Tomou o microfone, Ela pegou o microfone e fala com muito mais firmeza, né? É a líder da oposição. A Maria Corina contestou, disse que não aceita o resultado e que o verdadeiro eleito foi o Gonçalves, que é o candidato apoiado por ela. Bom, então aqui a imprensa brasileira tenta criar, uma parte dela, um clima assim, bom, de um lado você tem o Maduro suspeitíssimo, manipulou tudo, e do outro lado os defensores da democracia. Espera um pouquinho, gente. Maria Corina não é defensora da democracia nem aqui, nem aonde? Na Venezuela. Caracas. Nem em Caracas. Muito menos em Caracas. Né? Mas ela apareceu com esse perfil. Está aqui a manchete: sem provas, oposição fala em fraude eleitoral e se recusa a reconhecer derrota na Venezuela. Maria Corina faz apelo aos militares. Aí ela foi apelar para o lado errado, porque os militares são chavistas, fechados, parece, né? Lá, militares e Igreja Universal estão do lado do Maduro. Daqui. Mas quem é essa Maria Corina, que aqui no Brasil, se você for pego desavisado, ela é que está defendendo a democracia, o Maduro. Quem é a Maria Corina? No meu entendimento, é uma mistura de Bia Kicis com Zambelli, só que muito mais rica. Pensa na Bia Kicis, da Zambelli, 1000 vezes mais rica. Eu até trouxe aqui um resumo do perfil dela, feito pelo Brasil de Fato. A histórica opositora ao chavismo é filha de Henrique Zuloaga, um dos maiores empresários venezuelanos, falecido em 2023, dono da siderúrgica Civenza. Zuloaga chegou a construir um império ligado ao ramo de metais pesados e tal. Aí conta a história dela. Ela é herdeira desse Zuloaga, que é um dos maiores empresários privados da Venezuela. Então é uma família riquíssima, a oligarquia empresarial venezuelana. Vamos para outra página. Papel dela político. Bom, em 2002, a gente já contou aqui várias vezes, vocês se lembram, houve um golpe de Estado contra o Hugo Chávez na Venezuela, um golpe clássico. Um outro empresário chamado Pedro Carmona derrubou o Chávez foi levado preso, o Carmona assumiu o poder, não era deputado, assumiu na cara de pau, e um grupo empresarial fez um manifesto em apoio ao Carmona. Quem é que estava lá? Maria Corina. A Maria Corina. Então, ela apoiou pessoalmente o governo golpista de Carmona. Então, ela é herdeira de um grupo riquíssimo, ela é golpista contra o Chávez em 2002 e, entre outras cocitas más, ela defendeu uma intervenção militar estrangeira na Venezuela para tirar o governo com o qual ela não concorda. Essa é a Maria Corina. Então, não é defensora da democracia. A direita venezuelana é golpista. Dito isso, é preciso dizer que, além de ter sido contestada
pela direita golpista, a eleição foi contestada também por gente progressista. Essa é a verdade. Então, vamos trazer o Boric, presidente chileno. Foi duro na crítica, foi duro. Gabriel Boric expressou nas redes sociais que, abre aspas, é difícil acreditar na vitória de Maduro e o Chile não reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável, disse o Boric. Então, você tem uma direita golpista, você tem um Maduro sob suspeita e você tem líderes, isso para mim é uma novidade, aí, líderes de esquerda, centro-esquerda, questionando fortemente a eleição também, o que dificulta a vida, o Maduro fica numa posição complicada, né, Chico? Fica sem o apoio da Colômbia, um governo mais à esquerda, sem o apoio imediato do Brasil, que está esperando as atas, sem o apoio do Chile, não é mais um regime que recebe apoio imediato desses países. Então, está isolado nesse sentido. Está isolado. Nós vamos falar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Estou só dando uma primeira passada. E o Brasil? Eu queria justamente trazer isso que o Chico já adiantou, Elô e Roberta. O Brasil, eu acho que adotou a postura mais cautelosa e mais correta no meio desse tiroteio todo. De um lado tem a turma que saiu, tá tudo certo, Maduro é o presidente, né? Rússia, China e outros países. A Bolívia reconheceu imediatamente. Do outro, o Chile, com uma crítica política. Bom, o Milei, aí é uma crítica de um golpista, enfim, que chama... O Milei a gente já esperava. O Brasil ficou numa posição cautelosa. O que disse o Brasil? Esta é a nota do Brasil. Saudou que a eleição tenha acontecido em paz, o que foi uma conquista num país tão dividido. Mas disse, aguardamos as atas para ter certeza do que aconteceu na Venezuela. Não falou assim, se não apresentarem as atas, não vamos reconhecer. Mas falou, aguardamos. É bom que mostre. Bom senso. É bom senso. Né? Então foi uma postura cautelosa e eu acho que é a postura adequada no momento desses. Né? Também não coloca mais lenha na fogueira do que já tem lá na Venezuela, né, Roberta? É uma situação bastante complicada.